Graça e paz. Eu vou te contar por que que muita coisa não dá certo para você, porque durante um tempo foi assim comigo também. Depois que eu descobri, eu creio que as pessoas gostariam de saber também. Lá no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, tem um versículo que diz o seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Esse versículo quer dizer que a quebra da comunhão com Deus, ela cria uma distância espiritual entre nós, entre você, e atrapalha o seu relacionamento com Ele. E esse versículo pode ser ilustrado em algumas passagens da Bíblia, mas a principal delas diz respeito ao pecado de Acã. Não sei se você já ouviu falar, mas os israelitas, os hebreus, eles foram retirados do Egito pelo Senhor depois de 400 anos de cativeiro, de escravidão, e do Egito eles foram conduzidos por Moisés pelo deserto até chegar ao destino que seria Canaã. Só que quando eles passavam pelo deserto, eles passavam por povoados, por cidades que já estavam ocupados por outras pessoas, por outros povos. E aquilo gerava conflito, geravam batalhas. Na sucessão de Moisés, depois que Moisés morre, Josué assume o lugar de Moisés na condução do povo. E existe um momento em que eles participam da Batalha de Jericó, uma cidade grande, uma cidade para a época fortificada, e o povo de Deus, conduzido por Josué, orientados, inspirados por Deus, eles receberam um mandamento, uma ordem de que na Batalha de Jericó eles não pegassem nenhum despojo para eles. Muita coisa deveria ser queimada e a prata, o ouro deveria ser separado e consagrado a Deus, porque era um hábito comum quando ouvia uma conquista de uma batalha, os despojos, os restos daquilo que era conquistado, que pertencia às pessoas, ficariam com os conquistadores. Então, casas, animais, tesouros, ouro, instrumentos, ferramentas ficavam com os guerreiros. E Deus em Jericó disse que eles não deveriam ficar com nada, que tudo deveria ser consagrado a ele. E então eles foram para a batalha em Jericó. Os israelitas prevaleceram na batalha de Jericó, eles venceram a batalha, e um dos guerreiros, um dos soldados, o Acã, ele ao invés de obedecer ao mandamento de Deus e não pegar nada para ele escondeu uma parte de prata, uma parte de ouro e uma capa. Ele levou e escondeu na tenda dele. E em seguida eles continuaram levando vida comum. A próxima batalha que eles enfrentariam seriam contra um povoado de uma cidade pequenininha, chamada de Ai. E ela era tão pequena, proporcional ao povo hebreu, ao povo de Israel, incapaz de fazer frente a eles, que Josué fez um levantamento junto com os anciãos, os mais antigos, e resolveu mandar bem menos soldados para conquistar Ai, porque o embate, a batalha não seria tão difícil assim. E eles foram surpreendidos, porque eles foram colocados para correr. É isso mesmo. E por que é que eles foram colocados para correr? Porque em todas as batalhas por onde eles passavam e participaram, Deus era com eles. O Senhor participava, abençoava, e era o Senhor quem pelejava pelo povo de Israel, porque eles não eram guerreiros, eles não tinham formação militar, e eles só prevaleciam porque Deus era aquele que enfraquecia o inimigo. Só que quando eles desobedeceram ao Senhor na batalha de Jericó, Deus se afasta, ele retira a comunhão que ele tinha com eles, com os israelitas, e eles vão pelejar contra Ai sozinho. E ali eles sentem muita dificuldade, e eles perdem a batalha, e eles voltam sem entender por que aquilo aconteceu, frustrados, decepcionados, e Josué volta-se para o Senhor, ele ora, ele se questiona diante daquele fracasso, e Deus começa a mostrar para Josué que ele não estava com o povo, que eles estavam pelejando sozinhos, porque eles estavam em pecado, eles estavam em desobediência. E Josué, no primeiro momento, não entendia por que eles estavam em pecados, porque eles procuravam ser obedientes a Deus, pelo menos de acordo com as orientações que eles recebiam de Josué, mas Deus falou que existia um pecado entre o povo, existia transgressão encoberta que estava promovendo separação entre eles, e que Deus mostraria para Josué quem era. Então Josué recebe a ordem para reunir todo o povo hebreu em determinado momento, e a Bíblia conta que assim aconteceu. Josué reuniu toda a congregação, Deus mostrou que Acã estava escondendo ouro, prata e uma capa na tenda dele e que por isso ele seria morto. Ele foi morto junto com toda a família dele, a título de exemplo perante toda a congregação de Israel e a fim de que a comunhão pudesse ser restabelecida entre Deus e o povo. Porque se tem uma coisa que o Senhor deixou muito claro é que não existe comunhão entre a luz e as trevas,
entre ele e o pecador. Deus ele estabelece a comunhão com a pessoa a partir do momento que ela se arrepende genuinamente, a partir do momento que ela se volta para ele, a partir do momento que ela derrama lágrimas, que ela olha para trás, enxerga tudo que fez de errado, todas as pessoas a quem machucou, toda a transgressão que praticou, tudo aquilo que fez que não deveria, toda a desonestidade, todo mal feito. A pessoa olha, se arrepende e com o coração contrito pede perdão. Ali Deus perdoa, Deus sela a união, a aliança com a pessoa e dá a ela uma oportunidade de um novo recomeço, de uma nova caminhada juntos. E aquela ação que Acã praticou foi um exemplo de que o pecado que ele cometeu não ficou só restrito à pessoa dele. O afastamento da comunhão com Deus repercutiu em toda a congregação, impactou em todos, porque todos perderam a batalha militar e a família de Acã faleceu, sofreu, padeceu junto com Acã. E essa é a primeira lição que esse versículo, que essa passagem nos ensina. Às vezes, nós fazemos as coisas ou nós deixamos de fazer e não entendemos a repercussão que isso tem não só para a nossa vida, mas para as pessoas que convivem conosco, que moram com a gente. O que a gente faz de errado não fica restrito só à nossa pessoa, atinge toda a esfera do nosso núcleo familiar, da nossa casa, a nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos. E às vezes a gente não entende porque tem buscado ter comunhão com o Senhor, tem buscado conviver debaixo da obediência da palavra dele e ao mesmo tempo está travado. Porque pequenas batalhas que nós aparentemente venceríamos, nós perdemos no dia a dia. As coisas não dão certo, porque não adianta obedecer em parte. Obedecer em parte é desobediência também. E foi isso que aconteceu com Acã. Acã obedeceu em parte. Ele permitiu que todos os despojos fossem queimados, boa parte fosse consagrada a Deus, mas uma pequena parte ele cobiçou, ele desejou para ele e ele escondeu. Ele levou para a tenda dele ouro, prata, capa. Isso aconteceu no Novo Testamento também, quando a igreja estava sendo estruturada e um casal, Ananias e Safira, resolveu vender uma propriedade e fazer uma oferta para que pudesse sustentar as pessoas necessitadas. Eles não precisavam fazer aquilo. A propriedade era deles, eles vendiam se quisessem ou não. Eles foram até avisados por Pedro depois. Mas eles vendem por um preço. Quando vão dar a oferta, entregar, eles mentem, dizendo que tinham vendido por um preço X, estavam entregando aquilo. Na verdade, eles venderam por um preço maior, separaram uma parte do dinheiro para ficar com eles e a outra parte resolveram doar. Não tem problema eles doarem o que quiserem ou até não doar nada, porque a propriedade, o dinheiro é deles. O problema é mentir como eles fizeram, como esse casal fez. E Pedro, instruído, inspirado pelo Espírito Santo, percebeu e advertiu a eles que eles estavam em pecado. Pois assim, porque eles mentiram para o Espírito Santo de Deus, a Bíblia conta que eles foram mortos. Porque o pecado praticado, cometido pelas metades, ele é pecado do mesmo jeito. Não existe essa separação entre pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, erro é erro, transgressão é transgressão. Ou a gente obedece em plenitude, ou nós estamos em desobediência. A Bíblia conta que Deus leva a santidade muito a sério, a santificação, que é o processo que a pessoa se submete a partir de sua conversão, do seu arrependimento e da confissão de fé a caminhada de um novo começo, uma vida nova com Cristo. E é isso que vai acontecendo aos poucos, a pessoa vai sendo purificada, ela vai sendo trabalhada por dentro e por fora, para ela pertencer ao povo de Deus, para ela se assemelhar a cada dia mais com Jesus Cristo. E desse processo a mentira não pode fazer parte, porque ninguém consegue mentir para Deus. Deus sonda mentes e corações. Ele sabe tudo que se passa dentro de você. Ele sabe tudo que você está pensando. Ele sabe tudo que você está sentindo. Deus conhece o motivo pelo qual você faz as coisas, ou porque você deixa de fazer quando deveria. E às vezes nós temos essa falsa sensação de que nós estamos fazendo a coisa certa, quando no fundo, a gente sabe que a gente está em pecado, que a gente está fazendo aquilo não deve, que nós estamos muitas vezes escondendo objetos que não nos pertencem, quando nós pegamos alguma coisa, recebemos alguma coisa indevidamente e retemos aquilo, guardamos como se fosse nosso. É pecado? Não é nosso, não te pertence, não deveria estar com você, você não poderia reter isso. E quando você pensa que ninguém está vendo, Deus está vendo, Ele sabe de tudo. E isso trava a sua comunhão com Ele. A partir daquele momento, se você é uma pessoa que crê e buscava andar com Ele, Ele se afasta,
Ele está presente vendo tudo o que acontece, porque ele é onipresente, mas ele não estabelece a comunhão dele com você. Então ele retira a presença do Espírito dele de sobre a sua casa, de sobre a sua vida e a manifestação do poder sobrenatural dele sobre todas as circunstâncias que podem interferir e repercutir em você, na sua família. E é por isso que as coisas não dão certo, as grandes e as pequenas, porque você não está debaixo da bênção, da comunhão. Aquele dinheiro que você não deveria receber, aquele dinheiro que você sabe no fundo, que ele tem uma origem inadequada, indevida, que ele é fruto de um negócio que não correspondeu aos princípios divinos, bíblicos, porque o motivo pelo qual nós fazemos as coisas faz toda a diferença no reino. No reino, os fins não justificam os meios. Não adianta você ganhar o mundo se você tiver que pagar o preço de perder a sua alma. Se esse dinheiro, se o que você tem recebido tem sido em virtude do prejuízo, em virtude de uma fraude, em virtude do pecado que é praticado por outras pessoas, Deus se afasta de você, porque do alto da glória ele vê o que é que você está fazendo, ele reprova a sua atitude e você fica sozinho, tendo que pelejar no mundo, brigar as próprias batalhas. E as batalhas, elas muitas vezes nos surpreendem, desde as pequenas até as maiores. Os negócios que você frauda, Deus sabe o que é que você faz. Ele percebe, ele sonda mentes e corações. Quando você não deveria concluir algum tipo de negócio, ainda que tenha uma cara, uma aparência de vantagem, de legalidade, no fundo você sabe que ele é indevido. Você sabe que as condições pelas quais você está negociando muitas vezes é em razão do prejuízo alheio. E, portanto, isso que significa vantagem para você vai significar um prejuízo, vai repercutir no patrimônio, na vida de outra pessoa. Deus reprova isso, porque o resumo da lei de Deus, todos nós sabemos, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a você mesmo. Todas as vezes que você frauda alguma coisa, que você frauda um negócio e que você gera, ainda que de forma indireta, um prejuízo para outras pessoas, seja ele de dentro da comunidade de fé ou não, você está deixando de amar o próximo. Porque o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo não diz respeito só às pessoas que creem, às pessoas da comunidade da fé. Não. O próximo é qualquer pessoa. O próximo pode ser um incrédulo, um ateu, não interessa. É o próximo. Todos somos criaturas de Deus e algumas têm a condição especial de serem chamadas de filhas, de filhos dele. Então isso é muito sério, porque Deus cobra isso de mim, cobra isso de você. Se nós fomos feitos e nós fomos a imagem e semelhança de Deus, Deus espera que os atributos dele, que ele nos comunicou como filhos, sejam repercutidos e manifestados ao mundo. Então, quando você olha para uma criança, a título de exemplo, você conhecendo o pai dela, você consegue identificar nela traços de características que lembram o pai. Ela fala como o pai fala, ela se veste como o pai dela, ela se comporta como o pai dela, porque o pai imprimiu nela um padrão de ser, um estilo de vida. E se você diz que é filho de Deus e as pessoas olham para você e Deus olha para você e ele vê um outro padrão de comportamento, de atitude, existe um descolamento entre vocês. E você não mais reflete, você não repercute a imagem de Deus, os atributos dele, que são justiça, que é amor, que é santidade, que é misericórdia, que é perdão. Não é orgulho, não é usura, não é agressividade, nada disso. Aquele relacionamento indevido que você sabe que você tem mantido, que no fundo, a sua consciência e o seu coração reprova. Isso é o Espírito Santo te incomodando. Ele sussurra no seu ouvido, na sua mente, que você não deveria estar ali. Você não deveria estar se relacionando com aquelas pessoas, porque elas não têm comunhão com a luz e elas têm te arrastado para as trevas e você não tem percebido. A palavra fala que as más companhias corrompem os bons costumes. E você, sem perceber, tem sido induzido ao pecado. Você tem pecado porque você tem mantido relacionamento com pessoas quando você não deveria. E Deus sabe disso. Isso é um pecado encoberto. Isso promove separação entre você e Deus. Atividades na internet. Quantas pessoas, durante o uso, o manuseio das redes sociais, ficam olhando o que não deveriam? Ficam consumindo o conteúdo que Deus reprova,
porque ele fere princípios bíblicos, fere princípio de discrição, princípio de santidade, fere a moralidade, fere a distância que se deve manter da lascívia, da sensualidade, fere o que diz respeito à honestidade, fere o que diz respeito a tudo aquilo que você deve obedecer. Esses são princípios que te orientam, que te norteiam em fazer a vontade de Deus. Existem princípios que são generalistas para todos e existem princípios que são específicos para cada um de nós. Eu vou falar sobre isso no outro vídeo, se você tiver interesse. Você pode se inscrever agora porque você vai receber a notificação do conteúdo quando eu divulgá-lo, quando eu publicá-lo. Mas existem princípios que nós deveríamos observar antes de fazer qualquer coisa, porque eles podem nos aproximar ou eles podem nos afastar de Deus. Eles podem nos orientar quanto a fazer a vontade de Deus ou desagradar a vontade do Pai. Vícios escondidos. A palavra fala quais são os comportamentos que Deus reprova, coisas que Deus aprova. Então, se você acredita que você tem mantido vícios ocultos e que Deus não tem visto, Ele vê, Ele sabe o que é que você tem feito, Ele sabe onde você tem andado, onde você tem colocado os seus pés, onde você tem colocado as suas mãos, onde você tem colocado a sua mente, onde você tem sintonizado o seu coração. E os vícios são uma forma de idolatria, porque você se torna dependente de alguma coisa, de forma que você passa a servir aquela vontade, você se torna subserviente a ela, você perde o domínio próprio e você não obedece ao comando, à ordem do único Senhor que existe. Você até crê em Deus, você entende como que funciona o processo, mas você é fraco no ponto de se submeter ao vício, à vontade, à dependência dele e em não se submeter à vontade, à dependência de Deus. Então todo vício revela uma forma de idolatria, revela uma forma de você adorar com o seu corpo aquilo que não diz respeito ao sagrado, aquilo que não diz respeito ao nosso Senhor. Você divide a glória dele com alguma coisa, com alguma atividade que toma o seu tempo, que escraviza a sua mente, que domina os seus desejos e que te faz servi-lo como uma pessoa completamente dependente daquilo. Isso pode ser um esporte, um futebol, pode ser o cigarro, pode ser bebida, pode ser mulheres, podem ser homens, podem ser relacionamentos promíscuos, pode ser um carro, pode ser um ídolo, um artista nas redes sociais, pode ser o seu cônjuge, pode ser qualquer coisa. Se aquilo domina o seu coração, se monopoliza o seu tempo e atrai demais a sua atenção, de forma que você não consegue se desvincular, se livrar no dia a dia, para se dedicar em adoração e a servir a Deus, você está em pecado e você não percebe. E isso tem promovido separação entre você e Deus. Segredos que você esconde do seu cônjuge. Por mais que exista a tal da individualidade, inclusive dentro dos relacionamentos, entre um casal não deveria haver segredos. O seu cônjuge não deveria encontrar resistência para acessar o seu celular, para acessar a sua conta bancária, para ler as coisas que você escreve, para conhecer os lugares onde você anda, porque diz aquele ditado, e é verdade, quem não deve não teme. Se você não deve, você não deveria ter motivos para esconder nada da outra pessoa com quem você divide a vida, com quem você dorme na mesma cama e vive debaixo do mesmo teto. A outra pessoa pode não saber o que você faz, mas Deus sabe. Deus vê todas as coisas. Ele sonda mentes e corações. Ele sabe o que você está escrevendo. Ele sabe as mensagens que você tem em oculto. Ele conhece todos aqueles contatos do seu celular que você muda o nome para despistar e a outra pessoa não saber quem que é. Deus sabe. Ele lê os e-mails que você envia, as mensagens em oculto que você troca, o que você pensa e a outra pessoa não sabe o que passa na sua cabeça. Deus sabe. Não existe nada encoberto diante dos olhos dele. E às vezes a gente se pergunta por que é que as coisas não dão certo para mim? Por que é que eu não consigo aquilo que eu queria? Por que é que no meu trabalho eu sofro perseguição? Por que é que no meu trabalho o meu chefe, os meus colegas não colaboram comigo? Por que é que as minhas entregas não são reconhecidas? Por que é que dentro da minha casa eu não encontro paz? Por que é que no meu relacionamento com as pessoas eu não encontro paz, equilíbrio? Por que é que vira e mexe eu sofro um prejuízo financeiro? Quanto mais eu tento equilibrar as minhas despesas, as minhas finanças, fazer as coisas certas, parece que o dinheiro sai pelo ladrão, eu tomo um prejuízo aqui, eu sofro um prejuízo ali,
Eu saio de casa, eu sofro um prejuízo, um revés, um problema. Por que é que essas coisas acontecem comigo? Por que é que eu não consigo viver uma vida tranquila, em paz, estabilizado? Vira e mexe, eu sofro um tropeço, eu caio. Porque você está em pecado. E o pecado promove a separação entre você e Deus. Eu vou ler de novo o versículo de Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus não ouve as suas orações. Deus não ouve as suas orações enquanto você estiver em pecado. Deus, ele não ouve o que você pede, o que você clama. Ele olha para você, ele entende o que você está vivendo, sabe o que você está passando, mas ele não atende, porque ele não estabelece comunhão entre você que está em trevas e ele que está em luz, ele que é luz. Se você é pai, se você é mãe, talvez você entenda um pouco disso. Quando o seu filho procura ser obediente e andar nos seus caminhos, você move o mundo inteiro em favor dele, para ajudá-lo, para sustentá-lo, para que as coisas dele dê certo, para que ele continue, porque você quer vê-lo progredir, prosperar. Mas quando o seu filho se desvia dos seus caminhos, começa a fazer o que não deve, começa intencionalmente a velar por princípios que você não aprova, por companhias que você reprova, por hábitos que você já proibiu, você olha diferente para ele. Ele continua sendo seu filho, mas você passa a não mais querer comunhão porque você não aprova o que ele está fazendo. E a primeira forma de você discipliná-lo é você dizer para ele: enquanto você estiver nesse caminho, eu não estou com você. Você vai sozinho. Você vai se estrupiar sozinho. Eu não te apoio. E se você fizer alguma coisa errada, eu vou ser o primeiro a te pegar pela mão, pelo braço e te entregar para a polícia. Eu vou te levar para a justiça. Você vai responder pelo que você fez. Se você espera que eu vou te proteger, que eu vou encobrir o seu erro, a sua transgressão, um pai e uma mãe que ama, que educa, que disciplina, ele faz isso. Ele é o primeiro a pegar o filho pelo cabelo, pelo braço e entregar na justiça e apresentar na polícia. Fala, tá aqui, ó. Não foi isso que eu ensinei, não é assim que eu criei, e eu sou o primeiro a apresentá-lo para que ele responda pelo que ele fez. A minha oração por você hoje é essa, que você reflita a respeito da seriedade desse princípio da obediência, de andar em santidade, de andar na luz, debaixo da glória dos princípios e da bênção de Deus, porque o pecado promove separação entre você e o Pai. As coisas não estão dando certo para você porque você está em pecado. E enquanto você estiver nessa condição de pecador, de transgressor, sustentando uma prática que Deus reprova, ele não está com você. E eu não estou dizendo que você, a partir do momento que se converte, você não erra mais. Você se torna puro, perfeito, não é isso. Mas existe uma diferença muito grande quando você peca sem a intenção em pecar, porque é um tropeço, é um deslize que você comete, e Deus perdoa porque ele sabe o contexto, ele conhece os motivos, e existe outra diferença. Quando você escolhe deliberadamente, intencionalmente praticar alguma coisa que Deus reprova, porque você sabe que no fundo você vai levar algum tipo de vantagem. É a respeito disso que eu estou falando. Que o Senhor estenda o seu rosto, a sua face sobre você, que Ele abençoe a sua vida, a sua casa, que você possa ser transformado e que a luz que vem do alto possa estender-se sobre tudo que você faz, possa abrir os seus olhos, possa lhe dar discernimento espiritual para que você possa caminhar debaixo da mão poderosa do Senhor, te guardando, te cuidando, te sustentando e te afastando daquilo que você não deve fazer. Faça uma reflexão, faça um autoexame, seja honesto com você mesmo, sincero, faz uma leitura da sua vida e tira tudo aquilo que não deveria estar ali. Afaste-se de pessoas que você sabe com quem você não deveria conviver. Entregue aquilo que está em seu poder que não deveria estar. Para de fraudar as pessoas, para de fraudar negócios, para de querer levar vantagem em cima dos outros nas circunstâncias, para de esconder as coisas do seu cônjuge, abre o seu coração, seja transparente, para de esconder as coisas, para de colocar senha, para de proibir acesso, porque as pessoas podem não estar vendo,
mas Deus está vendo tudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te proteja e que você seja muito bem sucedido em tudo aquilo que você vier a fazer. Um grande abraço.